E quando você recebe a notícia do falecimento de uma pessoa, parece que você recebe um pontapé no peito. O ar te falta, o chão parece ceder. E a pergunta é: por quê? Quando a gente chega próximos dos 50 anos, parece que a vida muda, não é mais somente sobre cabelos brancos, sobre mudança do corpo e mudanças hormonais. O assunto agora é como lidar com as perdas que nos fazem questionar a vida. No vídeo de hoje eu quero que você repense porque você perde amigos, você descobre que o pai do seu colega de escola tem uma doença como Alzheimer, no seu colega de trabalho você sabe que a mãe está numa casa de repouso e a conversa então passa a ser sobre finitude de vida. Será que você está preparado para isso? Esta conversa não tem a intenção de te trazer uma fórmula mágica, ao contrário, eu quero trazer aqui uma reflexão com carinho, com consciência e com fé, porque a fé também amadurece quando a gente faz 50 anos e talvez esse amadurecimento também tenha aí a oportunidade de ser desenvolvido com a perda. A fé passa a mudar porque você passa a enxergar outras coisas. No momento que eu gravo esse vídeo, eu acabei de receber a notícia da perda de um ente muito querido. Uma paciente muito querida, muito alegre, e não tem como gravar um vídeo feliz. E o que me toca no coração hoje é para conversar com você sobre essa dor silenciosa dos 50 anos. Com 20 e 30, a vida é movimento, e é como se a gente fosse eterno. Parece que nem morre tanta gente assim. E quando a gente começa a envelhecer, você começa a ter muito contato com essa questão da finitude. Isso gera angústia. Sentir dor, sentir medo, ficar triste, chorar, faz parte. E você precisa viver este sentir. Você precisa viver o luto para talvez entender e modificar algo em você, na sua vida e nas suas relações. E você começa então a se dar conta. Tem algo acontecendo que está muito próximo de mim. E isso mexe, gera medo, traz tristeza e o silêncio vem junto. Ninguém te ensinou a lidar com isso. Você entende isso? Quando você era pequena, você era evitado desse assunto. Imagina ir então a um velório, todo mundo queria te poupar para não falar. E a primeira coisa que eu trago neste momento é que sim, você tem o direito de sentir. Eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a finitude da vida. A dor da perda, ela pode ser sentida, ela pode ser acolhida, porque se ignorar, você só piora esse sentir. Se você engolir o choro, você só vai gerar mais angústia. Então vamos falar aqui sobre os ensinamentos que a perda nos traz. O primeiro ensinamento que eu vejo que é muito importante da gente conversar é sobre a vida ser breve. A vida é breve, mas ela é significativa. E é por isso que eu insisto tanto no seu momento de reflexão e de atitude para viver o seu propósito de vida. Se a vida é tão breve, precisa valer muito a pena viver. Precisa acordar todo dia e encontrar um novo sentido para seguir. Porque tem vida, tem muita vida dentro de você. A segunda lição que a gente aprende é que as relações importam. E as relações importam muito mais do que as coisas. Então, se eu puder te deixar um conselho cuide das suas relações. Peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Diga eu te amo para quem pode ouvir um eu te amo. E comece a fazer então talvez novas relações. Cultive as do passado. Porque nada faz valer mais a pena do que memórias que aquecem os nossos corações. A terceira lição que a gente aprende é que cuidar da saúde e cuidar da mente tem que ser uma prioridade. Ainda que você passe a dizer mais nãos para outras pessoas e mais sim para você.
Chega de negligenciar a sua vida, o seu descanso, os seus momentos com a sua família, a sua fé, o seu grupo social. Cuidar de você mesmo é um ato de amor, é um ato de respeito. E você então precisa se colocar no centro da sua vida. A quarta lição que a gente aprende é que a espiritualidade pode se tornar muito mais forte e um grande porto seguro. E aqui eu não falo sobre religião, eu falo sobre pertencer. A fé, ao propósito de Deus, a crença em um ser maior que traz sentido para a sua vida, que traz consolo e que te traz esperança. Isto sim vale a pena viver. Bom, você sabe que quando a gente pega fotos antigas, documentos antigos, talvez o primeiro pensamento seja: nossa, como esse meu antepassado sofreu para estar até aqui? O que ele precisou abrir mão para conseguir a casa da vovó? E hoje, vendo alguns documentos antigos aqui em casa, me tocou o coração. As fotos, ainda preto e branco, o perfil de corpo das pessoas, como o tempo muda, como as lutas mudam. Talvez as sobrecargas da vida, o excesso de trabalho daquele tempo. Estou me referindo a 1920, 1930, uma década de muito sofrer. E você pode dizer assim para mim: ah, mas hoje está muito mais difícil. E eu digo que não. Esse sofrer é individual. Esta pressão familiar é individual. Quanto os seus antepassados tiveram que sofrer e viver para que você estivesse até aqui. Então, se você me permite, eu quero que você comece a se reconectar com as tuas origens, para que você entenda o valor da finitude. E aí não é romantizar a finitude. Eu pergunto assim para você: o que você quer deixar como legado da tua vida? Eu posso dizer que os meus avós deixaram um legado fantástico, de exemplo de trabalho, de resiliência, de resignação. E quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para todos os que vierem depois de mim, o valor da entrega para o outro. Este é um valor pessoal meu. Quando a gente pensa em finitude, a gente também pensa em valor pessoal. O que move a tua vida? É isso que você vai começar a pensar lá quando estiver próximo desse movimento de pensar no fim. E pense isso com leveza. Você já pensou o que você quer no final da sua vida? Talvez seja um bom exercício. E um bom exercício para que você se permita, então, a recomeçar, a agarrar esse sentido da vida, a tomar posse do teu propósito, acreditar que Deus tem sim um propósito de vida fantástico para você e que você nunca esteve abandonado. Talvez os tempos tenham sido difíceis até aqui. Talvez você tenha negado muito as suas coisas pessoais, as suas escolhas, mas é tempo. E enquanto há vida, há tempo. Tempo de viver, tempo de nascer, tempo de sonhar, tempo de realizar, tempo de sentir. E como é bom poder exprimir o que você sente. Sabe por quê? Porque lá no final você vai ter a certeza de que você não perdeu uma oportunidade para cultivar esses relacionamentos e para deixar assim impresso como um carimbo, uma chancela, o seu viver. Hoje, quando eu recebi a notícia, não tem como não se emocionar. Mas eu tenho certeza que eu disse muitos eu te amo. Que eu fiz carinho, que eu olhei com zelo, que eu atendi com amor. É isso que eu quero trazer para você.
Talvez você hoje pense que envelhecer traz essa angústia da finitude, e eu quero dizer para você que o envelhecer é o privilégio negado a muitos, que ainda com as perdas existe uma beleza de você reconstruir vínculos, de você reconstruir relações. Então hoje, neste dia, pense sobre a finitude como uma oportunidade de você viver o hoje. Fique comigo, curte, compartilha, converse com a pessoa mais próxima de você sobre finitude e finalize com eu te amo e obrigada.